Convido os amados, se possível, a abrir a Bíblia ou acompanhar a leitura da palavra. Vamos acompanhar a leitura da palavra. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12. Quem encontrou, vamos colocar de pé para lermos a palavra santa de Deus. E vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a falar aos nossos corações nessa noite. Porque eu tenho convicção que o Espírito de Deus há de nos chamar a atenção e trazer a edificação aos nossos corações. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12. Nos diz a palavra de Deus: Queridos amigos, lembre que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que, quando eles os acusarem de criminosos, tenho de reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Amém? Oremos. Senhor, nós te louvamos e te glorificamos pela tua graça, Pai. Nós te louvamos porque sabemos que assim é a nossa realidade, Senhor. Forasteiros nessa terra, uma terra que não é para nós, mas estamos de passagem em direção ao reino celeste, Senhor. E sabemos que tu tens reservado, Pai, um lugar para nós na glória e que tu tens nos conduzido pelo caminho da vitória, o caminho que nos faz aproximar de ti, o caminho que nos faz chegar na tua presença, Senhor. Oh Deus, venha falar conosco nessa noite, que teu Espírito venha trazer a revelação da palavra, para que nós sejamos alimentados em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, a palavra de Deus é clara. Ela diz que nós nessa terra somos forasteiros, nós somos estrangeiros, nós não somos criados para preocuparmos com essa terra, para vivermos nessa terra como se essa terra fosse o fim da nossa vida, o objetivo da nossa vida. A Bíblia diz que nós somos sobre a face da terra forasteiros. Essa é uma ideia que nós precisamos trazer para dentro de nosso coração. Nós precisamos entender essa ideia, entender esse princípio que o Senhor diz para nós. Nós precisamos colocar em prática esta verdade, irmãos. E quando nós vamos para a palavra, vamos lá para o Antigo Testamento, nós vamos descobrir que Israel passou um tempo no Egito. No Egito eles eram também forasteiros, porque o Senhor tinha um lugar preparado para aquela nação. Havia uma promessa muito antiga, uma promessa feita a Abraão, que eles teriam um lugar de paz. Deus fez uma promessa tinha guardada no coração para aquelas pessoas, mas eles estavam cativos no mundo que era estrangeiro, um mundo estranho, entre um povo muito estranho, mas o Senhor tinha uma promessa guardada para cada vida daquelas que estavam ali. O Senhor tinha uma promessa, tinha uma vitória guardada para eles. Quando o Senhor os tirou do Egito, o Senhor os colocou também num caminho que não foi um caminho tão fácil quanto parece. Foi um caminho difícil. Passaram 40 anos no deserto. Tá certo que comeram do bom e do melhor naquele deserto, mas foi uma caminhada difícil. Não tinha um lugar para dizer, isto é meu, aqui é meu. Não, eles não tinham porque o Senhor não permitiu que fosse dessa forma. Nós precisamos entender essa realidade, irmãos, compreendermos que nós não temos nessa terra um lugar para nós afirmarmos, aqui é meu, isso aqui é meu. Nós não podemos alicerçar os nossos pés na terra, nas coisas da terra, naquilo que essa terra nos oferece. Precisamos entender que nós estamos de passagem por essa terra. Muitas vezes temos do bom e do melhor sobre essa terra. O pessoal de Israel tiveram no deserto do bom e do melhor. Eles comiam maná, eles tinham as cordonizes, eles tinham as bênçãos de Deus, eles andavam numa terra climatizada, a noite era clara, durante o dia tinha um ar-condicionado gigante que conservava a temperatura bem agradável para eles, não sentiam o peso do sol, não sentiam o calor. Deus cuidou daquele povo de uma forma muito especial naquele deserto. Passaram 40 anos dessa forma. Mas uma coisa o Senhor queria e plantou no coração daquele povo: vocês não podem criar raízes nesse lugar. Vocês não podem criar raízes nesse lugar. É por isso que o Senhor os levava, sempre os levava, mudava de lugar, ficava anos no acampamento.
O Senhor os tirava daquele acampamento, levava para outro lugar, e assim foram durante 40 anos, durante toda uma existência. Mas um dia, aqueles que confiaram, aqueles que foram fiéis, chegaram à terra prometida. Esta é a verdade de Deus para as nossas vidas, irmãos. Queridos amigos, lembre que vocês são estrangeiros de passagem por esse mundo. Nós precisamos ter isto em mente, irmãos, e nós não podemos nos deixar dominar por nada dessa terra. Não podemos nos deixar dominar por nada que a terra oferece. Dominar pelo pecado, dominar pelas coisas ruins, dominar talvez pelos desejos. Nós não podemos nos deixar dominar, prender por nada nessa terra, porque o nosso maior objetivo é satisfazer a Deus, é viver Deus, é amar o Senhor. Nosso coração, irmãos, precisa estar cheio de Deus, cheio do Senhor, transbordante de Deus. Nosso coração precisa derramar Deus pelos lados. Precisamos ser uma fonte, um chafariz que derrama as águas da vida. E as águas da vida é o Espírito Santo que faz jorrar de dentro de nosso coração. E nós precisamos buscar esta verdade para a nossa vida, porque é uma realidade possível para cada um de nós. Quando nós mergulhamos nas águas do Espírito, mergulhamos no Senhor, quando nós nos doamos para Deus, quando nós nos envolvemos com o Senhor, quando nós falamos para Deus, olha Senhor, estou abrindo mão dos meus planos nessa terra, porque o meu projeto é satisfazê-lo, meu projeto é fazer a tua vontade, meu projeto é amá-lo acima de todas as coisas. Quando nós assim agimos, irmãos, nós temos um Deus que é providencial, um Deus que é providência, um Deus que é misericórdia, um Deus que nos ama, é um Deus que prepara as coisas para que nós possamos dar passos seguros, passos firmes sobre a face da terra. Mas o Senhor exige, irmãos, algo de nós. Ele exige dedicação total. Dedicação. Quando nós olhamos para Israel no deserto, nós vemos que muitos daqueles que estavam, mesmo recebendo as bênçãos de Deus, não continuaram fiéis ao Senhor. Preferiram abraçar o pecado, lembrar do passado, ter saudade dos dias em que eram escravos. E todos esses que lembraram do passado e que deram um passo para trás, ficaram plantados no deserto. Não entraram na terra prometida. E nós precisamos ter esse cuidado, irmãos. Porque muitas vezes a nossa vida com Deus, ela é sensível. Ela é fininha como uma folha de papel. Fininha assim. Frágil. Nós temos uma vida tão frágil com Deus. Ela é tão frágil. Quando eu fico doente, o papel se rasga. Quando eu perco o emprego, o papel se rasga. Quando a família adoece, o papel se rasga. É tão frágil que é. Quando a coisa fica um pouco mais difícil, a minha comunhão com Deus foi para as cucuias. Quando o esposo, a esposa está um pouco mais injuriada, mais brava, sei lá, a comunhão com Deus desaparece. Tem gente que riu aí. Mas, amém. Mas é verdade. Nós somos tendenciosos a perder a comunhão com Deus com coisas pequenininhas, irmãos. Muitas vezes as coisas pequenas nos rompe a nossa comunhão com Deus. Mas que amor é esse, amados? Que amor frágil é esse? O amor que nós precisamos ter com Deus, ele precisa ser tão forte quanto a morte. Tem um texto na Bíblia que fala dessa forma. Um amor forte quanto a morte. Um amor forte. Nós precisamos ter força. Força, irmãos, e essa força quem nos dá é o Espírito Santo de Deus, e quem não tem essa força, que busque de Deus, que alicerce a sua vida no Senhor, que ampare, que busque o amparo no Senhor, porque Deus fortalece, Deus honra aquele que tem fé, Deus honra aquele que se achega a Ele. Nunca li na palavra de Deus, em parte alguma, que Ele rejeitou aqueles que foram até Ele. Não existe isso. Na verdade, tem um texto dizendo, vinde a mim todos, os cansados, os sobrecarregados, aqueles que estão machucados, estão feridos, estão sem a perna, sem o braço, sem um olho, que caiu o cabelo, enfim, venham todos, venham a mim. É assim que o Senhor fala na palavra. É o contrário. Ele não diz, fica lá, para longe,
Mas venham a mim e venham a mim os que estão com problemas. Nós temos uma tendência a ouvir Satanás. Satanás fala o seguinte: resolva primeiro o teu problema, depois vai para Deus. Não é assim? Resolva primeiro o teu problema. É onde o cara fala, depois que eu deixar de fumar, depois que eu deixar o vício, depois que eu resolver aquele problema, depois que eu resolver aquele outro, eu vou buscar Deus. Isso é coisa do capeta, irmãos. Isso é engano de Satanás. Porque nós precisamos buscar no Senhor a solução para os nossos problemas, porque é Deus que nos dá a solução para os problemas, e se eu não busco em Deus, eu não vou conseguir a libertação. E quando o inimigo diz que não é desse jeito, é aí que você precisa persistir, andar, seguir em direção a Deus. Diz a palavra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Nós somos estrangeiros nesse mundo, irmãos. Estrangeiro é alguém que vai para um país diferente, mas ele não é daquela nação. Por mais que ele fique ali, mesmo que ele torne cidadão daquele país, mas ele vai guardar em si um sotaque, vai guardar em si uma lembrança, ele não será totalmente daquela nação, jamais. Ele continuará sendo um estrangeiro naquele país. Assim, nós precisamos entender que somos nessa terra. Por mais que precisamos dessa terra, mas nós não podemos abraçar essa terra. Por mais que precisamos das coisas desse mundo, nós não podemos colocar o nosso coração naquilo que é dessa terra, mas coloquemos o nosso coração no Senhor, coloquemos o nosso coração em Deus, porque Deus é aquele que nos abençoa, nos dá a vitória, nos dá força, nos dá aquilo que nós precisamos para pisar sobre a cabeça do cão, pisar sobre as dificuldades, andar por sobre os problemas e sermos mais que vencedores. É isso que Deus quer para mim, é isso que Deus quer para cada um de nós. Nós precisamos tomar posse dessa verdade, tomar posse dessa verdade. Como eu falei antes, a nossa comunhão com Deus muitas vezes é tão frágil quanto um papel que se molha e desfaz, um papel que você rasga. Nós temos essa comunhão frágil com o Senhor. Nós muitas vezes não queremos ir ao encontro de Deus, nós queremos que Deus venha ao nosso encontro. Nós não temos vontade de sair muitas vezes da nossa casa para ir orar em algum lugar, ou até mesmo ir a uma igreja, ouvir a palavra, louvar com irmãos. Nós queremos que a igreja venha até a gente, que Deus venha até nós. Irmãos, vamos mudar esse quadro em nome de Jesus. O Senhor diz, vinde a mim, povo dos céus. Nós não podemos ficar paradinho ali, sentadinho. Opa, vou puxar minha cadeira. O negócio é o seguinte, Deus, olha, eu sou eu. Se você que me quiser, venha para mim. Eu não preciso de você não, tu que precisa de mim. Irmãos, isso é coisa do cão, pensamento do diabo. Porque a Bíblia diz que Deus não precisa da gente, nós é que precisamos dele. Nós não podemos inverter as verdades do Senhor. Deus não precisa de nós para nada, porque Deus sem nós, ele continua sendo Deus. Agora nós sem Deus, irmãos, miseráveis sobre a face da terra, dificuldades, problemas. É isso que nós vamos ter sobre a face da terra. Amados, nós não podemos esquecer de Deus, nós não podemos esquecer do Senhor. Nós precisamos colocar o nosso coração nas mãos do Eterno. Lembrar que nós estamos sobre a face da terra, mas não somos dessa terra, porque somos cidadãos dos céus, comprados, lavados, recebemos um passaporte do Senhor. Nesse passaporte está escrito, cidadão do reino celeste. Cidadão do reino celeste. E quem tem aqui esse passaporte, levanta a mão. Amém. Tem que ter, gente. Levanta a mão. Meu Deus do céu, misericórdia. Temos que ter esse passaporte, irmãos, em nome de Jesus. O que é um passaporte, amados? É um documento que nos habilita a entrar em algum lugar com o visto, não é? Você quer ir para os Estados Unidos? Sem passaporte você não vai. Mas além do passaporte, você precisa do visto, da chancela dos Estados Unidos, da assinatura de alguém. É assim, eu tenho o passaporte. Quem assinou? Cristo Jesus, quando derramou o seu sangue na cruz. É uma assinatura com sangue, amados. Mas, como cidadãos dos céus, nós precisamos evitar o pecado, queridos. Evitar o pecado.
Olha, se existe algo mortal, um veneno mortal para o ser humano, um veneno mortal, literalmente mortal, chama-se pecado. Pecado. Não há nada que mata mais do que o pecado. Não há nada que seja mais perigoso do que o pecado. Não há nada que seja mais danoso na vida da pessoa do que o pecado. Você pode até se envenenar com alguma coisa dessa terra, mas você vai tomar um antídoto, resolve o problema. Mas se você se envenenar com o pecado, o antídoto é Cristo Jesus, é o sangue do Senhor. E se você não tomar um banho no sangue do Senhor, se você não mergulhar no sangue de Cristo, o sangue que purifica, o sangue que lava, o sangue que restaura, você está literalmente ferrado, porque os céus não é possível alcançar com o pecado, porque a Bíblia diz de forma clara que este pecado, maldito pecado, ele nos afasta da presença do Senhor, ele nos condena, ele nos leva para o inferno. O pecado faz-nos errar Deus, errar o caminho e almejamos e amarramos a nossa vida ao capeta, irmãos. Pecado é mais sério do que parece, gente. Nós menosprezamos alguma coisa. Quando nós compramos um produto que é venenoso, tem lá aquela caveirinha, aqueles ossinhos lá, enfim, aquele símbolo do pirata, nós sabemos que aquilo é venenoso, ninguém quer beber aquilo. Ninguém quer beber aquele veneno. Você comprou, tem lá o símbolo do pirata, ninguém quer beber, só se o cara tiver muito pirata e quiser morrer, não é? Aí é outra história. Mas, em sã consciência, ninguém quer beber, mas as pessoas bebem do pecado, tomam do pecado gratuitamente, sem pensar, tá bebendo o pecado, tá vivendo o pecado, não sabe que estão morrendo, irmãos, morrendo. E eu quero afirmar para vocês, porque a Bíblia assim diz, que se nós não abraçarmos Cristo Jesus, reaceitarmos a Ele como Senhor e Salvador, confessarmos o nosso pecado, não há solução em outra fonte, não há solução em ninguém. É preciso, irmãos, eliminar esse veneno das nossas vidas. O texto que nós lemos, 1 Pedro, capítulo 11, a segunda parte diz: peço, portanto, que evite as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. As paixões carnais é aquilo que alimenta a nossa antiga natureza, a nossa velha natureza. A nossa velha natureza é aquela que gosta do pecado, é aquela que gosta do erro, é aquela que gosta de tudo aquilo que Satanás tem a oferecer. E nós não podemos, de forma alguma, alimentar esta paixão, alimentar a nossa carne, alimentar a nossa antiga natureza, mas precisamos sim lavar a nossa antiga natureza no sangue de Cristo Jesus. E esta é uma palavra que eu preciso para o meu coração, porque eu tenho que me policiar, porque o pecado está aí, ao alcance da mão, mas eu tenho que policiar a minha vida, nós temos que policiar as nossas vidas, nós precisamos estar atentos a essa verdade, e essa atenção, esse conhecimento vem quando nós lemos a palavra de Deus. É na Bíblia que nós vamos conseguir informações necessárias para nos deixar envolver por aquilo que é do Senhor, irmãos. É a Bíblia que nos dá essa direção, é a Bíblia que nos dá essa revelação, é por isso que a palavra do Senhor precisa ser alimento para as nossas almas, precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Servo do Senhor que não se alimenta da palavra de Deus, ele morre, ele seca, porque a palavra de Deus é como uma água que é colocada em uma planta, e planta sem água não vai à frente. Precisa jogar água, é preciso regar a planta, e nós regamos a nossa vida quando nós comemos, alimentamos a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, quando lida de forma correta, ela torna-se alimento para a nossa alma, ela nos aumenta a fé, ela solidifica a nossa fé, ela traz alegria ao nosso coração, traz conhecimento de Deus para as nossas vidas, nos faz entender Deus, compreender o Senhor e amar o Senhor acima de todas as coisas. Portanto, irmãos, evite as paixões carnais, evite o amor pelo pecado, ame o Senhor, evite o amor pelo pecado. Nós não podemos de forma alguma, irmãos, abrir concessões para Satanás na nossa vida. Por que eu estou falando tanto de Satanás? Talvez você fale, poxa, fala tanto do capeta, tanto de Satanás. Irmãos, se você não estiver atento, não tem jeito. Só tem dois senhores?
Ou eu estou de bem com Deus, e para estar de bem com Deus eu preciso andar na santidade, andar segundo a vontade dele. Ou eu estou de bem com o nosso inimigo, Satanás, e isso você não precisa fazer muita coisa. Não precisa fazer muita coisa. É só ter uma mente suja. Simples assim. Você pode ser uma pessoa boa, honesta, bom marido, boa esposa, uma pessoa que honra, que não fala mal de ninguém, etc, etc. Uma pessoa exemplar na sociedade, uma pessoa que todos possam olhar e falar, olha, fulano de tal é digno de imitação. Mas se esse fulano de tal tiver uma mente suja, irmãos, ele está em comunhão com o inimigo. Se ele não abrir o seu coração para que o Espírito Santo de Deus adentre, para que o Senhor venha morar dentro do seu coração, ele pode ser o melhor cara da face da terra, mas ele está no pecado, está separado do Senhor, e ele não tem comunhão com Deus, mas consequentemente a comunhão com as trevas. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos entender que somos estrangeiros na terra. E esse ser estrangeiro é exatamente isso, é vivermos aquilo que o mundo oferece, mas precisamos ser cidadãos dos céus, porque os cidadãos dos céus vivem aquilo que Deus tem para oferecer, vive a verdade do Senhor, e aqueles que amam a Deus odeiam o pecado. O ódio ao pecado precisa ser uma verdade dentro de nossos corações. Precisamos ter repulsa pelo pecado, precisamos ter uma rejeição pelo pecado. Eu preciso entender que é melhor morrer e perder a minha vida do que pecar. E pecar é mentir, pecar é roubar, pecar é adulterar, pecar é falar mal da vida do próximo, pecado é ser fofoqueiro, pecado é olhar para alguém de forma impura. Enfim, pecado é tudo aquilo que Jesus Cristo não faria e que Jesus não permite que nós façamos. Pecado é isso, irmãos. Aqueles que estudam colar na escola é pecado, porque está defraudando, está roubando, está agindo de forma errada. Também coisas pequenas são pecados. Mentirinhas pequenininhas tornam a pessoa filho de Satanás, que é o pai da mentira. Então toda sorte de pecado é errado. E nós precisamos ter consciência dessa verdade e buscar o Senhor acima de todas as coisas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12 diz: a conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que, quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações, e assim louve a Deus no dia de sua vinda. Aqui o Senhor nos orienta, irmãos, para que a nossa conduta seja perfeita. Nós precisamos ser pessoas de conduta perfeita diante da sociedade. Aqueles que estão lá fora olhem para nós, mas não têm motivo para nos acusar, não têm motivos para apontar o dedo para nós, porque a nossa vida precisa ser exemplar, uma vida de conduta, uma vida que seja, irmãos, um reflexo da presença do Senhor na nossa vida. É possível? Sim, totalmente possível, porque se a Bíblia diz, é possível que seja uma verdade na nossa vida. Mas é preciso entender algo. Nós temos que pagar um preço. Tem muita gente querendo servir a Deus sem querer pagar preço. Nós precisamos buscar a presença do Senhor, santificar a nossa vida, rejeitar aquilo que não procede do Senhor, lutar para fazermos aquilo que é agradável aos olhos de Deus. É preciso lutar, irmãos. Se nós não lutarmos, se nós não nos empenharmos, nós não vamos conseguir, queridos, nós não vamos conseguir agradar ao Senhor, não vamos conseguir sermos pessoas exemplares sobre a face da terra. Não é que você seja melhor do que ninguém, não é esse aspecto, mas é preciso ser melhor para Deus, porque o Senhor precisa olhar para nós e ver em nós pessoas lavadas, purificadas, que sejam semelhantes a Ele. A Bíblia já nos diz que devemos ser imitadores de Cristo Jesus. Imitar Cristo Jesus é fazer a vontade do Senhor no nosso dia a dia, é olhar para o Senhor e tomar uma decisão séria, radical. Eu quero Cristo na minha vida, eu quero o Senhor, e se eu quero Deus, eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que fazer por onde, irmãos? Quando alguém quer comer, ele precisa colocar o alimento na boca. Comer sem colocar alimento na boca é impossível.
Nós precisamos entender que para Deus eu preciso ter o alimento na boca, eu tenho que ter esse esforço, porque é assim que minha fome espiritual será alimentada, é assim que minha fome espiritual será retirada, eu estarei alimentado de Deus, estarei cheio do Senhor, estarei cheio da graça do Senhor, mas eu tenho que fazer, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que tomar uma ação, eu tenho que agir, amados. Haja em nome de Jesus, não fique parado esperando a hora da morte chegar, não fique esperando alguma coisa acontecer, façam acontecer em nome do Senhor, e fazer acontecer em nome do Senhor é amar a Deus acima de todas as coisas. E ele já diz, buscai em primeiro lugar o reino dos céus, isto é, viver primeiro Deus e depois, se sobrar tempo, viver para nós mesmos. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar, Deus no centro da nossa vida, Deus no centro do trabalho, Deus no centro da família, Deus no centro da nossa existência, irmãos. Porque se não for dessa forma, eu não terei forças para vencer este mundo, para vencer as atitudes, as investidas, as ações, os ataques do maligno, daquele que é o nosso inimigo, o inimigo de nossa alma, que está aí ao nosso redor, ao derredor, para destruir aqueles que abrem espaço, aqueles que dão bobeira para ele. Se deu bobeira, Satanás te dá um chute, pisa em você e arrebenta com tua vida. É mais sério do que parece, mas também é mais simples do que parece. É bem simples. É simples, irmãos. É uma atitude com Deus. Uma atitude com Deus. É simples assim. É tomar uma atitude com Deus. Porque quando eu tomo uma atitude com o Senhor e falo para Deus, Senhor, aqui está essa vida. Olha, eu não consigo fazer muita coisa, mas aqui está a minha vida. Toma minha vida nas tuas mãos. Dá-me condições de te honrar, de te glorificar. A Bíblia diz que receberemos o Espírito Santo de Deus e é esse Espírito que nos edifica, é esse Espírito que nos coloca de pé, é o Espírito Santo de Deus que nos dá condições de pisarmos nessa terra sem nos contaminarmos com ela, de andarmos nessa terra sem nos envolvermos com ela. É o Espírito Santo de Deus que edifica a nossa vida, edifica o nosso ser. É simples assim, irmãos. Se não for assim, é impossível agradar a Deus. E se nós não agradarmos ao Senhor, nós vamos ficar plantados no deserto, como o povo de Israel ficaram plantados no deserto, não chegaram em Canaã, porque eles amaram mais o seu passado, amaram mais aquilo que a terra poderia oferecer, não conseguiram olhar o futuro, as promessas do Senhor. E hoje, irmãos, muitas vezes o calor do dia a dia, as dificuldades do dia a dia, nos faz olhar para os problemas, para as dificuldades, e nós desistimos do nosso alvo que é os céus. Nós não podemos desistir do alvo que é os céus. Mas para chegar nos céus, eu tenho que andar. E eu tenho que entender que sou forasteiro na terra, que sou estrangeiro aqui. E que eu preciso fazer por onde para que a vitória do Senhor venha sobre a minha existência, sobre a minha vida. Portanto, amados, eu quero afirmar para vocês, consagre a vossa vida para o Senhor. Dedique a vossa vida para Deus. Entreguem-se para o Senhor. Amem a Deus acima de todas as coisas. Não queiram pagar para ver o que acontece com aqueles que vão para a eternidade sem Cristo Jesus. Não queiram pagar para ver, irmãos, porque a Bíblia já afirma que é sofrimento sem fim, é sofrimento terrível, é um sofrimento misericórdia, que nós não temos palavras para descrever. Não quero experimentar aquilo que a Bíblia já diz que é dessa forma, mas façam por onde. Quero experimentar aquilo que Deus diz que tem e que é bom demais e que a nossa mente não consegue entender, de tão maravilhoso que é a moradia eterna que Deus tem para cada um de nós. Mas para que eu possa chegar à Canaã celestial, a moradia eterna, eu tenho que abraçar Jesus Cristo, amar Jesus Cristo, viver Jesus Cristo e falar para o capeta que eu não tenho parte com ele e honrar minha palavra. Olha, eu não tenho parte com você, e honrar a tua atitude e se esforçar, porque o céu alcança-se com esforços. Ele é grátis. Cristo já nos deu o céu, a promessa do céu, a salvação, mas eu tenho que me esforçar, Eu não posso ficar sentado na minha cadeira esperando acontecer. Eu tenho que ir. Foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos e com todos aqueles que amam
e gostam e querem viver Deus nesses dias. Vão ao encontro dele, vivem a presença dele, amam e procuram satisfazer a sua vontade dia após dia das suas vidas. Amém, povo do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que a paz do Eterno seja sobre as vossas vidas. Que essa palavra na sua simplicidade, mas que seja forte o suficiente no mover do Espírito para tocar em vossos corações e fazê-los entender que é preciso tomar uma atitude, uma posição. E essa posição é com Cristo Jesus. E precisamos ir firme nela. Aconteça o que acontecer, seja quais forem as consequências, mas nós não podemos abrir mão do Senhor. Amém? Nós não podemos abrir mão do Senhor. Fiquem firmes no Senhor e deixe o Espírito de Deus envolver vossas vidas em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos, Pai. Te bendizemos, te engrandecemos, meu Deus, por essas vidas que aqui estão e ouviram a palavra, Pai eterno. Que cada um, Senhor, possam ser tocados, marcados, que recebam, Senhor Deus, o mover do Teu Espírito e que possam tomar cada dia das suas vidas atitudes contigo, Senhor, que jamais se deixe enganar pelo inimigo e se deixe desviar por caminhos nos quais a Tua presença não está, Senhor, mas que possamos olhar para Ti, esperar em Ti e glorificá-lo em nome de Jesus Cristo. Amém. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo.